Boa noite. Palestra hoje, a gente já até colocou aqui, servir um caminho para a evolução. Mas aí antes, eu estava até comentando e pensando hoje à tarde, antes de vir para cá, se não tem muito, hoje é segunda-feira, ontem foi Páscoa, né? E aí, então, como é que a gente não fala de Páscoa? Esse momento tão especial, esse momento tão delicado, esse momento que mexe tanto com a gente, né? Então, eu achei um textinho bem curtinho, prometo que é rapidinho, antes da gente começar a falar, antes da gente começar a falar de servir e de trabalho e de evolução e tudo mais que vem, mas eu acho que vale muito, muito a pena a gente relembrar. Olhem só, a Páscoa é uma data estranha que mexe com a gente, pois nos lembramos os humanos falhos que somos todos os dias. Ela não celebra um acontecimento distante, mas a desconstrução contínua do que insiste em não morrer em nós. Os místicos sempre souberam, não buscamos o amor, nos tornamos amor. Jesus não ensinou a atrair luz, mas a encarná-la no gesto cotidiano. Frequência não é o que pedimos ao mundo, é o que repetimos em silêncio. Ser contínuo na compaixão até que ela se torne natureza. Ser constante no perdão até que ele deixe de ser esforço. Ser fiel à gentileza até que ela se torne reflexo. Ser presente na verdade até que ela se torne o caminho. Ser disciplinado no amor até que ele se torne a única forma de existir. Renascimento não é escapar da dor, é não permitir que ela defina a nossa forma de ser. É menos milagre e mais prática interior. É uma revolução silenciosa do que escolhemos repetir. Então, eu achei isso aqui muito interessante, né, para esse momento que a gente fala de Páscoa, de renascimento, dos últimos momentos ali de Jesus aqui conosco, né, enquanto encarnados. E aí queria fazer essa rápida propaganda, né, lembrar que o The Chosen, que tem aí nas redes aí de filmes, a quinta temporada é toda nesta época, né? A quinta temporada começa no Domingo de Ramos. Então, reassistir agora, e aí é impressionante. Cada vez que a gente assiste, é um ponto novo, é uma frase nova, é um olhar novo, né? Que a gente olha ali. Então, fica aí a dica para quem não viu, veja. Interessantíssimo. Mas para a gente... The Chosen. Os Escolhidos. Eu coloco num papel... Imagina. Vamos lá, falar de servir, né? Então, eu sempre falo isso nas palestras, até para isentar a casa, né? Sempre que a casa não dá um tema para a gente traz o tema que a gente está debruçado estudando, né? Então, hoje é um tema, esse tema trabalho, servir, propósito, né? É um tema que eu gosto muito, eu me debruço bastante, até porque daqui a pouco vocês vão entender, eu vou explicar também. Eu trabalho com tecnologia para a área de recursos humanos das empresas. Então, eu falo que eu estou sempre com um pé em cada canoa, né? Um pé na tecnologia, na internet, nos robôs da vida, na IA e tudo mais, e outro pé no ser humano. Como é que as gerações estão chegando nas empresas, como é que a gente pode ajudar as empresas. E então eu vou falar daqui a pouco sobre uma feira e trazer essa reflexão de trabalho, de propósito, tá? É em cima disso, mas daqui a pouco nós vamos falar. Para começar, eu queria trazer
essa parte do Sermão da Montanha, está lá no Evangelho de Mateus, que é o buscai e achareis, né? Então é o ajuda-te e o céu te ajudará, né? Então, olhem só lá que bacana que Jesus comentou no Sermão da Montanha, né? Então, aquele que pede vai receber, aquele que busca vai encontrar, aquele que bate, a porta se abrirá, né? E aqui, e ele ainda comenta, né? Olha só, mas mesmo vocês, humanos, vocês, quando um filho pede alguma coisa para vocês, vocês dão, né? Então, vocês que são humanos, imperfeitos, falíveis, ainda assim querem atender os filhos. Por que Deus, né? Por que o meu pai não faria isso? Né? Mas aqui, gente, a gente precisa entender, depois que a gente passa a estudar a doutrina espírita, estudar Kardec, o Pentateuco, a gente começa a entender como é que tem que ser esse pedido, né? Então, existem algumas coisas, a gente passa a prestar mais atenção em alguns pontos, né? E a gente passa a perceber, então, que seja feita a sua vontade. Né? Por que a gente fala isso na oração? Que seja feita a vossa vontade. Porque quem sabe realmente de todas as coisas é Deus. Né? A gente só fica conjecturando, né? Achando que nós sabemos o que é o melhor para nós, o que é o melhor para o outro. Mas eu costumo brincar com o meu grupo lá de ESD, lá no Batuíra, falo, gente, nós temos a visão aqui de uma foto, porque essa atual encarnação onde nós estamos é só um pedacinho, né, de todo o filme do desenrolar de todas as nossas existências. Então, quem vê um pedacinho das coisas, muito provavelmente vai tirar conclusões erradas. Né? Então, esses somos nós, vendo um pedacinho, tirando conclusões erradas e muitas vezes pedindo, né, fazendo pedidos equivocados. Mas aqui, vamos continuar. O que eu queria comentar? Vocês perceberam a questão aqui muito forte de que tem que existir, primeiro, uma ação da nossa parte? Então, veja lá. Pede e receberás. Então, antes, tem que haver uma ação. Né? Então, busca e você vai encontrar. Bate e vai se abrir. Né? Então, aqui, o que eu já queria fazer essa conexão? Nós estudamos bastante, obviamente, né, sobre o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, a doutrina, né, doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, né? Kardec comenta isso em vários momentos da obra, ele mesmo diz que ele apenas aplicou metodologia e organizou o que os espíritos trouxeram para ele, né? Mas a doutrina em si é dos espíritos. Né? Foram os espíritos que descreveram ali tudo que Kardec traz para a gente nos 5 livros da doutrina. Mas aqui, o que a gente precisa lembrar, né, gente? Nós estamos, neste momento, encarnados, ok? Legal. Então, nós temos aqui um corpo material, uma vida material, nós estamos inseridos em um grupo, em uma família, nós temos um trabalho, né? Tudo isso está acontecendo na vida material. Então, nós precisamos da vida material para evoluir. Então, aqui, essa analogia a gente tem que estar trazendo constantemente na nossa existência. Porque senão a gente fica muito, mas o meu espírito, como é que eu evoluo o meu espírito? Como é que eu melhoro o meu espírito? Como, gente? Prestando atenção na vida material. Né? Aqui, é cada detalhe do que está acontecendo aqui, hoje, é que vai nos fazer evoluir enquanto espírito, né? Enquanto moral espírita. Então, fazendo essas conexões todas, aí Kardec vai trazer lá, ainda no capítulo do Buscai e Achareis, do Evangelho, vejam lá o que ele vai falar. Né? Então, ele vai falar que a humanidade ela vem evoluindo, isso é perceptível, né, a todos nós. Só que aqui, vejam que interessante. Então, ele vai falar que o homem no início, lá, homem das cavernas, né?
Então, ele aplicava a inteligência ali, a cata do alimento, a caça de uma presa, a se defender de uma presa maior. Então, essa era a inteligência que existia ali no momento, e a gente vem evoluindo. Bacana. Olha só que interessante. Então, Deus, porém, lhe deu o desejo incessante do melhor. Então, nós, Homo sapiens, seres humanos, né, nós temos esse desejo em nós. Ah, Camila, mas isso é ambição? E aí, será que é correto a gente ter ambição? Como é que a gente vai, né? Como é que eu trabalho esse desejo do melhor junto com a questão? Qual que é o grande problema aqui, né? Nós temos aqui as faculdades disponíveis, enquanto nós estamos no estágio de imperfeição, né? Então estamos num planeta Terra, um planeta de provas e expiações, e nesse estágio aqui, o que acontece? Nós temos todas essas faculdades, todos esses sentimentos em nós, porém nós não sabemos ainda muito bem aplicá-los. Então, o que começa a acontecer? Não é que o desejo de se melhorar é errado. Não é errado, porque é ele que nos faz progredir enquanto espécie, em inteligência e também em moral, enquanto espírito. Só que o que acontece? A gente começa a somar essa nossa ambição com o quê? Com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. E aí eu passo, não quero só o melhor, então eu quero o melhor só para mim. Opa, mas espera aí, nós não somos filhos de Deus? Todos irmãos, todos iguais? Não foi isso que Jesus falou para a gente? Então, como é que eu vou querer o melhor só para mim? Como é que eu... Ah, não, eu quero chegar primeiro. Como é que eu quero chegar primeiro se eu sei que todos somos irmãos? Então, tem alguns pontos aqui que... Mas nós estamos engatinhando, estamos aprendendo, estamos conseguindo evoluir. E aí Kardec vai falar... Então, a importância da inteligência é justamente o desenvolvimento da inteligência que vai trazer a depuração da moral, né? E isso fez com que a gente saísse da selvageria à civilização. Legal, vamos lá seguir. Aí na Gênese, ele vai falar isso aqui. Então, é óbvio que a humanidade tem realizado progressos muito importantes, né? A gente sabe disso. Por mais que às vezes, não sei na casa de vocês, na família de vocês como é que é, mas lá na minha, meu pai fala assim, filha do céu, na minha época era muito melhor, as pessoas tinham palavra, não é? Na minha época não se assinava nada, era no fio do bigode, e as pessoas cumpriam o que elas falavam, né? Então é difícil, muitas vezes. E aqui eu trago o ponto. Então, assim, nós estamos trazendo a nossa vida espiritual para a vida material, para o exercício da nossa rotina diária. Fica essa reflexão, porque assim, se somos espíritas, sim, acreditamos no Pentateuco, em Kardec, na doutrina que os espíritos nos trouxeram, na passagem de Jesus pela Terra, ok? Então, existe uma lei do progresso, correto? Então, não, a gente não volta para trás. Ou para, ou vai para frente. Então, ali, na Gênese, Kardec comenta que os progressos, eles são incontestáveis. Então, aqui nós estamos falando de qual progresso? De todas as formas, né, gente? A vida é muito melhor hoje. Então, progressos em medicina, progresso no transporte, progresso na comunicação, sim ou não? Eu consigo pegar um avião e estar em outro país em horas, né? Eu consigo falar com as pessoas, eu consigo fazer videochamadas com pessoas que estão distantes de mim. Então, da parte material, legal. O que não acompanhou foi a nossa moral, espiritualidade também, né? E aqui que a gente começa a pensar. Então vejam lá o que ele comenta, ó. Ainda falta um imenso progresso no quê? Na caridade, na fraternidade, na solidariedade. Então, o grande ponto aqui, o problema não é a ambição de ser melhor. O problema é que neste estágio evolutivo, nós costuramos o desejo de ser melhores com tudo aquilo que a gente comentou, com o egoísmo,
com o nosso orgulho, com querer para nós primeiro. Então, tudo bem até aqui? Vamos lá. Veja só, aí ele fala aqui, ó, já não é somente desenvolver apenas a inteligência que o homem precisa, mas ele precisa o quê? Elevar o sentimento, né? Destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Fica a grande questão aqui. E mais um ponto que eu queria trazer aqui para nossa reflexão, ainda vai estar, esse trecho está lá no Céu e Inferno, ainda tem a seguinte questão: cada um de nós vai ter um caminho individual para seguir, né? E aí tem um ponto muito importante na doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Então, cada um de nós tem o seu momento, tem o momento do seu aprendizado. Aqui a gente não brinca, minha ficha só caiu agora. É ou não é? Às vezes tem alguma situação que você está ali e não percebia, de repente. Então, cada um vai ter um tempo, né, da ficha cair. Então, aqui, só que o que vale, né? E aqui tem aquela frase, né? A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Então, nós podemos optar o que nós vamos semear, mas a colheita é obrigatória. Não dá para semear abóbora e querer colher morango depois, né? Então, aí, Kardec traz aqui que o próprio ser humano acaba sendo o próprio criador da sua felicidade ou da sua infelicidade, né? Achei bem interessante isso aqui. E aí ele vai falar que a felicidade é que num mesmo local, numa mesma sociedade, podem existir espíritos similares, parecidos, mas cada um de nós, individualmente, vai sentir mais feliz ou menos feliz, né? De acordo com os pontos ali que acha importante, de acordo com a visão que está tendo daquele momento, de acordo com o seu estágio evolutivo, né? De acordo com a sua consciência. Então, por isso que nós não conseguimos modificar o outro. A gente já sabe, por que a doutrina espírita fala tanto de reforma íntima, olha para dentro, né? O renascimento agora, li aqui para vocês, vamos deixar morrer esse nosso espírito velho. Quais são as características nossas que nós precisamos deixar morrer, né? A doutrina espírita é muito em cima dessa reflexão. Na verdade, por quê? Eu consigo mudar o outro? Não, né? A gente não consegue nem mudar a gente mesmo. Sim ou não? Então, não sei se é com todo mundo, mas comigo, qualquer dieta, né? Ah, vai fazer uma dieta e tal, o médico puxou a orelha, dá uma segurada no chocolate. Meu Jesus amado. É um castigo. É ou não é? Então, é um negocinho simples. É uma alimentação, é um item, é um negócio. E hoje em dia, olha como a gente evoluiu em inteligência. Hoje em dia já tem chocolate 80%, 90% cacau. É ou não é? Ó, que maravilha! Tem o mesmo gosto? Mas nós temos aí à nossa disposição. Então, a questão, gente, não a grande questão aqui é para onde nós estamos olhando, não é? E aí, o caminho é para dentro, não é para o outro. Né? O outro vai ter o momento dele. Ok? Seguindo, vamos lá. Ah, cheguei nessa parte, bacana. Bem rapidamente aqui, só para comentar com vocês, então, por que eu estava pensando sobre o trabalho, né? E aí vamos chegar nessa questão. Então, existiu uma feira lá nos Estados Unidos, Texas, uma grande feira de tecnologia, chama SXSW. Essa feira ela já acontece há 40 anos, tá? É uma feira que envolve tecnologia com pessoas, tendências, inovação, cinema, música, cultura.
Inclusive, esse ano, o Steven Spielberg, né, que faz os filmes, teve lá dando uma palestra também, tá? Essa moça, ela é autora daquele livro ali no cantinho, com uma laranjinha ali na capa. É um livro. Ela é uma jornalista pesquisadora e aí ela foi apresentar a pesquisa dela lá. E aí eu não sei se todo mundo acompanha, mas nós estamos vivenciando um momento muito, muito delicado, porque as novas gerações que estão chegando, o pessoal mais novinho, está questionando, né, o formato do trabalho. Então, eles estão trazendo uma questão assim, eles não querem mais trabalhar por trabalhar, trabalhar pelo dinheiro. Eles querem uma coisa agora que chama propósito. Não sei se vocês já ouviram essa palavrinha. E aí, eles querem sentir, olha lá, os seres humanos precisam sentir que tem valor e que importam. Esse é o ingrediente secreto para o bem-estar ao longo da vida e a chave para conexões profundas e para o propósito. E aí, vem muitas reflexões em cima disso, né, que eu fico pensando. Então, primeiro, independente de qualquer coisa, do que a gente faça, do trabalho, do servir e tudo mais, todo mundo concorda que nascer já é uma bênção? A oportunidade de estarmos aqui reencarnados para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, já é perfeita, já é divina, já é a tradução do amor de Deus para com a gente. Né? Primeiro ponto. Só que aí, a partir disso, o que a gente começa a perceber quando a gente vai estudar a doutrina espírita lá também? Né? Então, questão 115 lá do Livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes para evoluir. Né? Então, Deus não criou um grupo de espíritos bons e espíritos maus. Não, cria simples e ignorantes e a nossa missão número 0 é evoluir. Como é que a gente vai evoluir? Através das encarnações. Então, estamos aqui, neste momento, fazendo uso desse corpinho material. Né? E existem ainda algumas ferramentas educativas. Quais são essas ferramentas educativas, Camila? Então, primeiro ponto, a minha família. Olha só, por que será que junto, não estava aqui, Kardec não falou, tem uma vontade incessante de melhorar, inserida no ser humano. Legal. Sabe o que também tem inserido na gente? A vontade de estar em grupo. Isso não foi, isso é perfeito, isso é divino, isso não foi colocado. Mas é só uma... E Kardec pergunta, se eu não me engano, é 698. 698 ou 678, na Lei de Sociedade, lá do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta isso também. Viu, mas essa vontade que o ser humano tem de estar em grupo, isso tem alguma razão de ser? E o Espírito da Verdade responde, sim. Então, por que a gente vem junto, gente? Para trocar e evoluir. Cada um de nós possui faculdades diferentes, possui personalidade diferente. E é nessa troca, nessa convivência em sociedade, que eu consigo evoluir de uma forma mais rápida. Ok? Então, tem uma razão de ser. Nós nascermos em uma família específica ali, num grupo, viver em sociedade. E aí, ela comenta aqui que isso é um mecanismo que está presente no ser humano até hoje, né? Por quê? Porque lá atrás já existia uma necessidade de estar em grupo. Lá atrás, meio que nós estávamos em grupo, obrigados aí, porque se nós estivéssemos sozinhos, uma fera vinha e nos comia com muita facilidade, né? Então, no passado, nós nos sentíamos, era por segurança. Mas esse desenvolvimento desse nosso cérebro, dessa parte, né, do nosso cérebro, ela vem até hoje. E hoje por que nós estamos juntos? Para trocar, para entender, poxa, eu sou de um jeito, mas a pessoa que está comigo, os meus irmãos, a minha mãe, o meu pai, os meus primos, os meus amigos, no trabalho, eles são diferentes. E eu vou convivendo
com essas diferenças, né? E vou aprendendo. Tudo bem? Só que ela comenta que esse Meitrin, né, que é essa palavra que ela chama, que é o se sentir valorizado. Né? É isso que é o diferencial de hoje em dia, é isso que as pessoas precisam sentir no trabalho. Tá? Mas o que eu queria lembrar? Então, aqui, quando Jesus comenta, e aí lá na quinta-feira, que foi a última ceia, né? Antes da Páscoa de Jesus com os discípulos, ele falou ali algumas coisas que nos trazem a reflexão até hoje. Né? Então, primeiro, ele comentou: eu quero que vocês se amem como eu vos amei. Né? Então, o amor, a fraternidade, a solidariedade, tá? Tudo dentro dessa frase. Depois, Jesus fez o que nessa última ceia? Lavou os pés dos discípulos. Então, como se não bastasse todo o exemplo que ele deixou, né, em tudo que nós temos aí na Bíblia, no Novo Testamento, ele ainda, no momento final, trouxe uma situação de grande demonstração de humildade e serviço. Então, aqui, quando a gente para refletir, e aqui eu não tô criticando as novas gerações, tá? Porque eu acho que eu de fato acredito. Tenho aí as minhas dificuldades para entendê-los, sim, não dá, né? Tem algumas coisas que é muito diferente o pensamento deles para com a gente, mas me apego à lei do progresso, não é? Que Kardec trouxe para a gente, uma lei divina, uma lei perfeita. Então, tudo vai melhorar. Então, aqui, de fato, se a gente for parar para prestar atenção, o dia tem 24 horas, dessas 24, 8 horas eu durmo. Então, do que sobrou, se eu trabalhar 8 horas por dia, aí, a média de 40 horas semanais, eu vou trabalhar metade da minha vida. Né? Mais ou menos aí no ano. Então, é óbvio que é muito melhor que eu escolha um trabalho que eu goste, que eu me identifique de alguma forma, né? Só que aqui, gente, o que a gente tem que lembrar? O que Jesus falava, né? Qual é o grande ponto? É servir. Servir. Então, a ferramenta educativa, que é ali a reencarnação, a convivência em grupo, é também o servir. Eu estou conseguindo servir com amor a quem está mais próximo de mim? Então, aqui eu trouxe a parábola da figueira, né, que Jesus comenta, tem essa passagem também, e ele vai falar, poxa, mas se não dá fruto, qual que é o motivo, né, de ser? Então, o que eu acho é que hoje as gerações, elas esquecem um pouquinho disso, né, dessa questão de qual é o fruto que eu estou trazendo para a sociedade. Eu acho que independente de qualquer coisa, independente das nossas potencialidades, que cada um de nós tem, mas aqui a grande questão qual é o propósito do trabalho que Jesus nos trouxe? É só um: servir. Servir da maneira que a gente conseguir, do jeito que o caminho se mostrar, né? Não tem muito essa questão de não, tem que ser de um jeito, tem que ser de outro. Então, será que nós estamos com os nossos olhos abertos para as possibilidades que a vida material está nos trazendo? Que já falei aqui hoje, né? O desenvolvimento espiritual virá como? Através da vida material. Então, os meus olhos estão atentos às oportunidades que eu estou tendo diariamente de servir. Essa é a reflexão. Aí tem esse livro do Chico, não sei se todo mundo conhece, mas eu achei ele lá em casa, e aí tem esse capítulo muito bom.
imperfeitos, mas úteis. Esse é o título do... E eu achei muito bacana. Então, ele vai trazer algumas questões aqui. Ele fala, mesmo alguns irmãos afirmam para ele que se sentem inúteis, né, ou inferiores. Então, ele fala que ninguém é inútil, né, que nós podemos sim ser imperfeitos. Então, comentei aqui, né, por várias vezes, temos questões de convivência, sim ou não? Temos dificuldades com as nossas famílias, né? Que dirá o grupo da família no WhatsApp? Então, assim, pelo amor de Deus, né? Mas assim, somos imperfeitos? Somos. Ainda usamos as nossas faculdades de forma errada, usamos o desejo de melhorar de forma errada, não desenvolvemos a caridade, não desenvolvemos a fraternidade, não desenvolvemos o amor ao próximo que Jesus nos pediu há mais de 2000 anos atrás. Então, sim, estamos nessa jornada, porém somos úteis. Úteis. Então, qual é a forma? E aí, aqui me lembrei, também não coloquei na apresentação, porque não cabe tudo, mas me lembrei da caridade moral. Então, caridade financeira, ok, as pessoas precisam. Vida material, a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. Então, também, né? Estamos fazendo evento, está tendo pizza agora aí para vender, é isso, né? Vamos comprar, vamos ajudar. Mas também existe a caridade moral. Então, como é que eu tô? Eu estou conseguindo olhar para o outro com amor? Eu estou conseguindo ouvir? Será que tem alguém que está precisando conversar? Que está precisando de um ouvido? Né? Para as mulheres aí, e também, enfim, alguns homens, né? O pessoal que é dono de casa, tarefa de casa, gente, tem fim? Não tem fim. É um negócio que você faz e limpa, e dali 2, 3 dias está sujo de novo. E lava a roupa, daqui a pouco o cesto está sujo de novo. E aí, tá, mas como é que está a minha postura perante ao serviço que eu estou prestando à minha família? Essa é a reflexão de hoje. Né? Então, estou olhando, gente, que bênção, graças a Deus, ter essa casa, ter esse alimento, lavar essa roupa do meu filho, esse ser que me testa a paciência todo santo dia, essa bênção que Deus mandou, não é? Ou então esse pai, esse meu pai, essa minha mãe, que são assim, né? É o dedo, eles sabem me tirar do sério, eles sabem como ninguém. É ou não é? Então, são essas as reflexões. Aqui, Chico vai falar sobre a questão também, né, o pessoalzinho aí mais novo, acho engraçado, entram os estagiários lá na empresa, e aí quando passa um ano, eles já vêm chamar, né, o líder para conversar. Mas e aí, eu não vou ser promovido? Ele falou, olha que bonitinho, um ano, né? Ele já quer. Então, calma, né? Que infelizmente a vida aqui fora não é igual aqui, né? Que nesse aqui você dá um clique e vem tudo, né? Abre a comida aparece na porta de casa, é maravilhoso. Mas na vida real aqui as coisas não têm esse timing, né? Então, a gente precisa ir conversando e alinhando com muita paciência, com muita calma, não é? Trazendo lá. Olha, o mesmo livrinho ainda, um pouquinho depois. Insistamos no esforço, e com o apoio no esforço alcançaremos a bênção da realização. Então, Jesus falou para alguém que ia ser fácil? Que ia ser tranquilo? A porta larga e a porta estreita. Não é? Então, não vai, nesta encarnação aqui, não vai ter nada tranquilo. Já podemos, a partir dessa crença. Né? São desafios, são pontos, cada um de nós, outra coisa que eu falo também, cada um de nós está passando por desafios diferentes. Às vezes, estou brincando aqui, né? Às vezes brinco com família, porque, né? A gente sabe que a maioria, mas às vezes o seu desafio não está na família. Às vezes na família está tudo certo.
O seu aprendizado está num outro local, pode estar na saúde, sua ou de próximos, pode estar no trabalho. O que é certo é, neste planetinha aqui, nesta encarnação, todos estamos passando por desafios. Isso é certo, né? Aí ele fala ali, ó, apresenta-te simplesmente no campo de boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. Aqui as pessoas, cara, as pessoas perguntam, né? Como que eu começo? Por onde que eu posso? Muitas vezes trabalho voluntário, né? A gente recebe muita gente nas casas sem saber. Eu também, há anos atrás, cheguei lá sem. Gente, quando eu comecei, eu não tinha noção de nada, nada. Comecei na recepção e sigo lá até hoje, dependendo do dia, onde precisa, a gente vai. Então, e as coisas vão acontecendo. Então, tem um poeta, né? Ele escreveu lá: o caminho se faz ao caminhar, não é isso? Mas aí, a grande questão é, voltamos lá no primeiro slide, qual é a atitude que está começando de nós? Porque antes da parte de Deus, né? Deus, gente, Deus está fazendo a parte dele, isso a gente tem certeza, eu tenho pelo menos. Né? Estamos todos nós aqui, planetinha, tudo, natureza, tecnologia, tá? Bala. A grande questão é, qual é a minha parte? Estou conseguindo fazer a minha parte? Né? Essa frase eu achei ótima. Todos nós, espíritos em evolução, somos ainda imperfeitos, porém úteis. Úteis. Que a gente sabe fazer um arrozinho, lavar uma roupa, fazer um bolinho gostoso, alguma coisa a gente consegue fazer, né? Ouvir o outro, né? Às vezes muita gente sozinha hoje em dia, morando sozinha, com algumas necessidades, né? Família muitas vezes na correria, não consegue dar atenção. Então tem muita coisa que a gente pode ajudar. E ele vai falar, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Então, não preciso nem lembrar, depois que passarmos para o mundo espiritual, a notícia é: o trabalho continua, né? Então, não preciso lembrar ninguém, e aqui ainda tem uma remuneração material e tal. Lá vai ser, lá nós vamos querer fazer pela nossa vontade, né? Porque passou para o mundo espiritual, o véu do esquecimento cai, a gente vai lembrar de tudo que já fez, vai falar: minha Nossa Senhora, deixa eu pegar qualquer coisa que me derem aqui para trabalhar, para ver se a coisa se encaminha melhor, né? Aí falando, né, tá comentando ali sobre a importância do trabalho. Essa aqui eu achei muito, muito bonito. A questão do prazer ao servir, isso é importante, né? Já falei. Então, como é que eu estou desempenhando as minhas tarefas diárias? E aqui, gente, muita atenção, muita atenção. Comentei em casa hoje essa frase. O cérebro humano, eita, eu já estou no meu, tô. Cuidado, porque o nosso cérebro, ele nos aplica esses pequenos golpes, né, da evolução. E aí, não sei vocês, mas eu tenho a mania, né, de olhar para o buraco do pudim, eu falo. Não sei se vocês já me viram falar isso aqui, mas já falei também. Olhar para o que falta, né? Então, isso é o meu eu que precisa, né, que eu preciso deixar ir embora. Não dá mais, a gente já tem essa consciência. Então, mas ainda estou nesse processo de evolução do meu espírito. Fala: Camila, para de olhar que a pia está cheia de louça. Olha que teve alimento, que tem família, que tem casa, que tem... Sim ou não? Então, foca no que precisamos prestar atenção, né, nesses pontos. E aí ele fala aqui, eu achei muito legal, o trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. Então, vejam a diferença aqui, né? O que ele está falando?
Quando eu estou só agindo, que eu não estou aplicando uma intenção, eu não estou de forma consciente prestando atenção no que eu estou fazendo, eu estou só ali mudando o ambiente. Então, estou só limpando a casa, estou só organizando as coisas, eu estou só... O trabalho, o serviço quando eu me conscientizo de que eu estou servindo, isso me transforma interiormente, né? Isso muda a minha forma de enxergar as coisas. E aí, o pessoal mais jovenzinho lá, né, da palestra da moça lá, então, falta uma visão ali, né, gente, o trabalho é mais do que só a troca financeira ali. Claro que todo mundo precisa, nós vivemos num mundo material e tá tudo bem, né? Mas ali de entender outra coisa também. Todos nós temos outras formas de servir, que não só o trabalho que a gente faz ali. Sim ou não? Comentei aqui de família, comentei da criação de filhos, né? Comentei de uma série de coisas que podem estar fora aí do meu horário de trabalho ali, né? Do que eu estou fazendo. Então aqui eu percebo que vem uma crise, né? Desse pessoal mais novo da identidade mesmo, né? De ter um algo maior, um algo mais importante para pensar, né? Aí ele comenta, Kardec, esse é o livrinho Pensamento e Vida. Quando começamos a ajudar o próximo, matriculamos no acrisolamento da própria alma. Então, acrisolamento é a depuração, né? Então, quando a gente começa a ajudar o próximo, a gente está o quê? Melhorando, né? Evoluindo a nossa alma. Para quem, não sei se, para quem já fez trabalho voluntário aqui, é muito bacana isso. Ontem estava correndo achando que faltava muito. Quem já fez trabalho voluntário aqui sabe como é que funciona, né? Então, quando a gente termina um dia de qualquer tipo de trabalho, assim, a gente não deu, acho que quem está mais cheio de amor somos nós do que o outro que recebeu, né? Claro que o outro deve estar grato, mas a gente sai assim, você sai com um amor, você sai com uma crença na humanidade, que você vai conseguir, nós vamos conseguir resolver os problemas, é ou não é? Então, trabalho voluntário é um negócio incrível, assim, quem não experimentou, experimente, temos aqui a casa aberta, com certeza, com várias oportunidades aí, e é importante, é uma forma de servir também muito, muito bacana. E aí aqui, né, a criatura consciente compreende que a ação no bem é justamente as leis de Deus e ela se rende por livre vontade. Muito bom. Então, o recado de hoje era esse, de nós realmente percebermos a nossa presença no mundo encarnado, no mundo material. Então, são essas nossas vivências, é a nossa rotina, é a nossa vivência com a nossa família, é a nossa convivência em sociedade, é o nosso servir, é o nosso trabalho que vai cada dia, né, de pouquinho em pouquinho. Então, sabemos, a evolução moral, ela é diferente da material. A material, ela vem em saltos, não é? Depois do surgimento da internet, meu Deus do céu, ninguém mais segura. Agora vem de um tudo. A evolução moral, ela não é assim. Não é? Justamente porque a gente comentou da dificuldade em nos modificarmos. Então, nós temos que pegar de bravo. Eu brinco aí, esse touro à unha, um dia de cada vez, né? Identificando os pontinhos ali na gente, que as nossas más tendências, né? Kardec fala isso também, as nossas más paixões, e dia a dia a gente vai melhorando um pouquinho cada uma delas. Combinado? Posso fazer a prece final? Então vamos lá.
Vamos então acalmando os nossos pensamentos, o nosso coração, trazendo a nossa atenção para este momento aqui, esquecendo um pouquinho a vida lá fora. Então agradecemos infinitamente a espiritualidade da casa, que preparou este ambiente para nos receber. Agradecemos pelo tratamento que estamos recebendo desde o momento que adentramos aqui ao recinto. Agradecendo a espiritualidade amiga que nos acompanha. Agradecemos infinitamente a Deus, Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia. Agradecemos muito, muito por todas as oportunidades, por todas as bênçãos. Sabemos, Pai, que as bênçãos que temos são infinitamente maiores do que os nossos desafios. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus amado, que esteve aqui no planeta Terra, encarnado, que nos deixou esse exemplo maravilhoso de como nós devemos vivenciar, como nós devemos amar o nosso próximo, como nós devemos servir com humildade, com fraternidade, com abnegação. Agradecemos infinitamente pelos aprendizados da noite de hoje, que nós tenhamos sempre os ouvidos para ouvir, para entender, para refletir. Pedimos ao nosso anjo da guarda, amigo, abençoado, nosso companheiro nessa jornada, que esteja sempre conosco, que esteja nos intuindo para o melhor, que nós consigamos, acima de tudo, praticar tudo que nós vivemos aqui, tudo que nós ouvimos aqui, as nossas reflexões, que nós consigamos trazer para a nossa vida prática e renovar sempre as nossas atitudes, pensando de pouquinho em pouquinho, cada dia, na nossa evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.